como é que é o charamba? Tecnicamente, o que é que acontece a nível de musical, não é? Estritamente musical. Uma cantiga, acompanhada geralmente pelo viola-drama e pela breguinha, não é? Há uma melodia, e que esta melodia que não tem uma métrica definida. Portanto, geralmente existem várias sequências melódicas, podem ser interpretadas de várias maneiras, e tem a ver também um pouco com o registro de voz, não é? Portanto, se é uma voz mais grave. O charamba era geralmente cantado na tonalidade de sol, porque é a viola aberta, não é? O acorde de sol. E então, tecnicamente também era muito mais fácil do que era só chegar. Portanto, isto é o acorde de sol, ré. Portanto, neste interlúdio entretanto, é a parte mais com uma métrica definida, sempre que é. Este é o interlúdio. Depois, a parte aqui que entra, o cantor entra, aqui já existe uma ausência de uma métrica regular, em que o cantor, podemos dizer que ele emprega aqui mais ou menos ênfase, também tendo em conta o texto, não é? A melodia que ele faz é uma melodia muito irregular, com bastantes chamados melismas, não é? E depois que vai desembocar no estribilho, no interlúdio. E a viola-drama, neste caso, tem que tentar acompanhar. Por isso é que também não é fácil fazer o acompanhamento, e muitas vezes o que acontecia era que era o próprio cantor tocava, e isso para ele era muito mais fácil. Era muito mais fácil. Claro que depois ele tinha que acompanhar o outro, que é uma coisa que depois também é experiência, e não é toda a gente que estava preparado para acompanhar, porque, como disse, como não havia aquela regularidade rítmica, e não era fácil de acompanhar. Portanto, e isto muitas vezes até eram motivos de zanga, não é? Porque tu não sabes acompanhar, tens que. E já aconteceu, inclusive, muitas vezes, algumas situações, mesmo nos arraiais ou coisa assim, que começam a tocar, não é? Começa a tocar o charamba, e depois o cantor começa e o viola-drama continua sempre com a mesma métrica, e portanto, e perde-se aquela essência. Naturalmente que o cantor não fica assim muito satisfeito. Portanto, basicamente, se fosse para definir o charamba, era exatamente isso. Eu podia, por exemplo, exemplificar um pedaço para tentar perceber qual é este que eu estou a dizer. Portanto, aquela parte do interlúdio, geralmente duas vezes, e depois a parte cantada parava e a viola-drama tentava acompanhar. Ó charamba, gosto de ti com vontade. Ó charamba, gosto de ti com vontade. Eu hoje canto charamba, mas não canto com vaidade. Ou seja, o acompanhamento na parte do meio, portanto, é muito irregular. Portanto, muitas vezes, naturalmente, que eu aqui estou a fazer o meu acompanhamento, é mais fácil. Claro que se tivesse outra pessoa aqui a cantar essa parte, eu tinha que estar com atenção. O que muitas vezes também havia era podíamos combinar mais ou menos uma métrica, mas isso era muito mais já, se calhar uma fase mais elaborada. Isto muitas vezes, se calhar para representar, lá está, o tal CD que falamos, o tal vinil, ali existe uma regularidade, no meio daquela irregularidade toda, existe um padrão que todos já reconhecem e todos fazem dentro daquele tempo. E isso é engraçado de perceber, que parece que aquilo é muito. Mas aquilo já é tão natural, depois eles acompanham, fazem em cima daquilo. No estribilho, naquele interlúdio que tem a tal regular, a parte mais regular, exatamente é aqui que entravam os instrumentos melódicos, geralmente no ponteado da breguinha e a rabeca, não era? Em que eles faziam geralmente a melodia, que é também muito característica
do charamba, que é. E lá está. Isto era intercalado sempre com a parte cantada. Até muitas vezes servia de suporte enquanto a outra pessoa estava a pensar e a imaginar e a construir mentalmente o que ia responder, que é uma arte que eu considero com grande mérito, que nem toda a gente também, como nem todos sabem tocar violão, nem todos sabem cantar, mas também construir o tal do repentismo, que é criar ali naquele momento, depois eu posso fazer uma rima simples, não é? Mas depois tentar pôr dentro daquelas 4 frases o maior significado possível, que é uma característica que muita gente, que depois também há os melhores, há umas pessoas que são mesmo muito melhores e por acaso até eu tenho mesmo até familiares, mas que têm aquilo é um dom, eu acho que é um dom mesmo de poderem, naqueles 4 versos, dizerem tanta coisa e tentarem dizer tanta coisa, tendo um sentido estético fantástico, ao nível, muitas vezes, da piada, mas depois também do conteúdo do que eles querem dizer, se for preciso contradizer ou se for preciso defender. Portanto, exatamente. Basicamente, isso é o charme, a característica principal na parte do interlúdio, é quando canta o cantor, quando o cantor canta, portanto, fazer o acompanhamento, não há praticamente nenhum tipo de instrumento senão a harmonia. Depois, na outra parte, no interlúdio, então, entravam os solistas. E estes solistas também, como eu disse, muitas vezes é feito da própria viola de arame, ou qualquer um podia seguir esse papel, mas basicamente o Breguet, realmente pelo seu registro mais agudo, e a Rebeca, que eram os grandes solistas. Ao contrário do despique, em que existiam muitas vezes muitas pessoas, o charamba eu acho que é mais restrito a nível de elementos. Realmente 2 ou 3 pessoas. Também é um facto que se calhar muita gente consegue canta o despique, mas cantar o charamba, por estas especificidades todas, não é uma coisa tão divulgada, e logo os cantadores também não são, na roda não há assim um grande número de cantadores. Já meteram 2, 3, porque nem toda a gente que sabia cantar o despique sabia cantar o charamba. E depois há este lado, quando é que o charamba era cantado? Era na parte final, já na parte em que as coisas estão muito descontraídas, em que já se está se calhar ali num momento mais de relaxe, aquele já está cantando charamba, é sinal que já está no ponto. A nível da duração do charamba, aguentavam horas naquilo, depois iam tomar um copo, começavam outra vez, portanto, mas geralmente não há, se fosse neste contexto da venda, não era? É que se calhar aguentava muito mais tempo. Eu, depois, por exemplo, neste contexto, como eu já referi, do trabalho, era naturalmente que era mais espontâneo, era mais aparecia mais. Eu estou aqui a me lembrar de um registro, que é a apanha da erva, e estavam os meus tios, a minha mãe a cantar, e ouve-se-los a estar a apanhar. E é esse registro e aquelas melodias do charamba. Era aquele enquanto decorria o trabalho, enquanto decorria. No contexto da venda, aquilo podia durar tanto tempo.